Ela tem 50 anos de carreira musical, uma carreira que se confunde com a bossa nova, com a MPB e com a história também da televisão aqui no Brasil. Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala, sempre trazendo para vocês pontos de vista que merecem um ponto de fala. Antes de a gente começar mais um super papo aqui delicioso, quero pedir, se inscreva no canal, acione o sininho aí da rede social, compartilha geral, deixe o seu like, comentário, assim mais gente tem acesso às nossas conversas que vão ao ar todas as terças e quintas. E mais, agora a gente está no Apoia-se, então você pode ser uma audiência que apoia também o canal. Olha que interessante. Clica aí no link da descrição, apoia.se/ponto de fala e descubra como ser um apoiador do canal e ter muitas vantagens aqui junto com a gente. Vamos falar de música. Já falei mais de 1000 vezes aqui para vocês que a gente adora esse tema. A gente respira música também aqui do Ponto de Fala. E vamos falar com ela que está completando aí 50 anos de carreira musical. Incrível, né, gente? E muita história para contar. Uma história que se confunde com a própria música popular brasileira, com a TV aqui no Brasil. Eu estou falando dela, Vera Lúcia. Tudo bem, Vera? Tudo bem, graças a Deus. Está tudo na santa paz. Que prazer te receber aqui. Primeiramente, muito obrigado por vir aqui até o nosso estúdio. Eu que agradeço o convite. Nossa. E vamos começar a destrinchar um pouquinho dessa carreira, né? Bora lá. A primeira coisa que me chama a atenção, Vera, é que você começou muito cedo e começou ali meio naquele burburinho mesmo da música brasileira, né? Da bossa nova e tudo mais. Sim. Como nasceu em casa, antes de aparecer para o público, a cantora Vera Lúcia? Nasceu foi bem mesmo assim. Nasceu, eu já estava respirando música em casa, porque o meu pai conheceu a minha mãe num programa de calouros. Olha. E aí começaram a namorar. Eles estavam na audiência ali, no público, na plateia? Não, ou não? Eles iam cantar mesmo. Iam cantar? Se inscreveram para cantar. Ah, que legal. Minha mãe gostava de cantar e meu pai ainda gosta, porque ele ainda canta. Olha, que legal. Vai fazer 99 mês que vem. 99 canta? Gente, que demais. É um barato. E aí, desde menina, convivia com os conjuntos de chorinho que existiam na época, né? Meu pai levava para lá, para casa, porque ele trabalhou muitos anos na Rádio Cultura. E então tinha também os programas de calouros, né? Lorenzetti, que era assim, se o calouro cantava mal, caía lá água em cima. Que demais. Já faz tempo isso, hein? Então ele levava os amigos para cantar lá em casa. E aquilo a gente participava, né? Éramos 3 filhos nessa época. E os 3 participavam. E aí fui me apegando a isso. De repente, quando eu vi, eu já estava cantando, assim, pelo menos cantarolando. E me inscrevi quando estava no colégio ainda, no Mais Bela Voz Colegial, da TV Tupi, que houve na época. Não fui para frente. Eu era muito novinha e não sabia muita coisa, né? Mas foi assim, foi mais ou menos aí que eu comecei. Aí comecei a cantar com um conjunto de uns primos que moravam aqui em São Paulo. E aí foi indo, até que eu me inscrevi mesmo no programa de calouros. Do Silvio Santos. Na Tupi, Silvio Santos na Tupi ainda. Ai, não. Não. Na Globo. Na Globo. Na Globo, Tá. Na TV Globo. Tá. Mas por quê? Porque precisava de mulher que cantasse para se inscrever lá, né? Porque só se inscreviam homens. Nessa época, meu pai já trabalhava lá. Meu pai trabalhou com o Silvio Santos 25 anos. Tá. O que ele fazia lá? Ele é assistente de produção do programa de calouros. Ah, show. Então, ele me pedia para ir. Então, todo domingo eu ficava lá atrás para esperar se chamava ou não. Até que um dia chamou. Entrei, cantei. Também não aconteceu nada. Mas foi uma apresentação legal. Um pouco mais para frente, eu estava lá, e aí era assim, se você participasse do programa, ganhasse 5 domingos, você ia para a grande final. Tá. Né? Que era a final Brasil.
Mas naquela semana que eu entrei, faltava uma semana para a final. E tinha um rapaz que estava ganhando. E o Silvio me chamou, eu entrei e cantei. Ele não sabia de nada, que eu era filha de um funcionário dele, né? E aí ele gostou de mim. Eu cantei bem, o jurado todo me deram nota boa. Eu cantei na época, era o sucesso, né? Na época, Fio Maravilha, que a Maria Alcina tinha ganho no festival, né? Tá. Então, só teve um jurado que não gostou, que foi o José Fernandes. Eu não sei se você lembra disso. Dele, não. Não. Você não tem Eu lembro, idade ainda. eu lembro mais dos jurados já dos anos 80 ali na TVS, sabe? Daquela galera lá. Então, nessa época, era Virgínia Alane, Zé Fernandes, Marilu Martinelli, Gilmara Sanches. Era um pessoal que conhecia. É o pessoal que entendia mais de música, né? Não era tão fanfarrão como ficou depois. Exatamente. E aí, houve uma polêmica nesse dia do programa, porque o Zé Fernandes não tinha gostado. E ele falou, não, ela não tem que ir para a final. Tem que ir o fulano, eu não me lembro o nome dele, porque ele está ganhando, hoje é terceiro domingo dele. Aí o Silvio fez uma aposta, né? E falou, bom, é o seguinte, eu vou colocar ela na final, ele também vai. Se ele tiver mais pontos, eu te pago, acho que era 100 cruzeiros, 100, sei lá. E se ela tiver mais pontos do que ele, você me paga. Isso tudo nessa época. Apostou ali. E o programa era ao vivo, Ao né? vivo. Era ao vivo. Foi lá na TV Globo da Praça Marechal Deodoro. E aí, na semana seguinte, foi a final, né? Grandiosa, tinha grandes Só vocês cantores. dois? Não, mais gente. Brasil inteiro. Tá. Tinha muita gente, nossa. E eu acabei ganhando o primeiro lugar, porque tinha um júri, acho que tinha umas 15 pessoas, eram todos atores, a grande maioria, né? Da Globo, tinha Mário Lago, que é o que também conhecia muita música, né? Porque compositor. E Dolabella, Carlos Vereza, Marcos Paulo. Que turma, hein? Nossa, eu estava feliz que eu estava conhecendo um monte de gente legal, né? E fora os pontos do júri, tinha pontos do auditório e pontos de 2 locais de São Paulo que estavam assistindo. E um estava o Antônio Aguilar, que foi um grande também defensor do rock, né? Nessa época, e no outro o irmão do Silvio. Tá. E eu também ganhei nesses lugares, ganhei os pontos, na realidade eu ganhei os pontos de todo mundo, então eu me sobressaí e ganhei no programa, ganhei uma gravação com a RCA Victor. E você mantinha a mesma música ou você trocava? Não, trocava. Tá. Eu acho que eu cantei nesse dia, eu cantei Fio Maravilha também. Entendi. Eu acho que foi isso. E com a orquestra do maestro Osmar Milani. Que Deus, Osmar Milani, nossa, esse nome... Quem acompanhou a televisão em algum momento ali vai lembrar. Né? E era maestro mesmo, não é que nem hoje, né? Que você fala, maestro e tal, e o cara não sabe nem o que quer dizer isso. Enfim, e aí ganhei isso e ganhei o contrato com a RCA Victor. Para gravar um disco. Um compacto simples, gravei já no ano seguinte, porque isso foi em 1972, em novembro de 72. E aí, no 73, eu lancei um compacto simples. Gravei uma música do Jorge Benjor e outra música do Sebastião Ferreira da Silva, que na época era o dono da parada no rádio. Então, se tocava na parada do Sebastião Ferreira... porque estava... exatamente. E ele era o compositor do lado 2 do compacto. Fiz muitos programas e tudo. E chegou a tocar no rádio essa época bastante? Sim. Não tocou demais, mas tocou. Porque o jabá, você sabe que sempre existiu, né? Desde sempre. Desde sempre.
Aliás, esse país, o que move é isso, né? É dinheiro. É. Então, mas foi assim que eu comecei. Aí já cantava um pouquinho, já fazia uns showzinhos, comecei a trabalhar bastante, porque fiquei muito conhecida, né? Sim. Imagine, eu fiquei muito tempo lá. Não, e assim, tinha uma limitação também de número de canais na televisão, então quando aparecia era uma coisa que todo mundo assistia, né? Silvio Santos, no fim de semana. acho que foi né, o programa mais assistido na televisão brasileira. Não digo hoje, mas naquela época, com certeza, né, absoluta. É o grande mestre e apresentador que nós temos, né? Que vai, infelizmente, fazer muita falta quando se for. Pelo menos para mim, porque eu adoro o Silvio Santos, eu amo de paixão, eu sou fã, Zoca número 1, porque me tornei amiga também. Eu queria que você contasse um pouco disso, né? Como que você se aproximou dele depois. Até fez parte acho que um dos programas mais icônicos de música, que foi o Qual é a Música, exatamente, né? Que todo mundo gostava de assistir, descobrir com a família qual é a música, daí cantava junto quando entrava. Era muito gostoso, Muito né? gostoso. Como é que foi isso daí? Então, depois de um tempo, isso foi em 77 que ele lançou Qual é a Música. Aí precisava, né, dessas 3 participações para fazer o primeiro quadro. E aí eles me chamaram, a produção me chamou, ele gostou, né, aprovou que fosse eu. Chamou o Djalma Lúcio também na época e um outro cantor que eu não me recordo o nome dele. Mas também ele não ficou muito tempo. Aí veio o Ari Sanches logo em seguida. E aí fiquei 10 anos fazendo Qual é a Música. Todos os domingos no ar. Até 87, então. Aí eu pedi demissão. Então eu te via lá e... Tá vendo? Sim, com certeza, porque Qual é a Música continuou. Eu saí, eu pedi demissão. Eu sou doida. Então, essa época dos anos 80 foi quando eu comecei a assistir, né? E era, como eu te falei, o programa da família. Exatamente. Ficava junto todo assistindo. Mundo esperava, porque Qual é a Música é um programa super agradável, né? A gente fica, eu assisto ainda até hoje, porque hoje em dia a Patrícia está fazendo umas partezinhas, né? Eu também fico ali adivinhando o que é, né? Se bem que hoje eu não conheço metade das músicas Agora que tocam. Mudou. Mas na época você deve ter enriquecido muito até o repertório musical, né? Nossa Senhora. Para você saber cantar as músicas demais, lá. Demais. Muitas, mas olha, e nesse ponto eu ganhei muitos pontos com o Silvio, porque eu fiquei depois muitos anos ainda, mesmo saindo do Qual é a Música, eu trabalhei em alguns programas da casa e um deles foi o Fantasia. Sei. Sabe, que fazia assim? Sei, das menininhas lá. Era um barato. Um monte de mulheres foram lançadas nesse programa, Nossa né? Senhora. Que era só apresentadoras. A maioria Não, e as meninas que dançavam são essas meninas que hoje estão fazendo... como é que chama? A Menina do Tempo, as Mulheres do Tempo na Globo. Quase todas foram. Participaram lá? Olha. Quase todas. Nossa, foi um enxame de meninas. Sim. Eram meninas bonitas, né? E tudo, e algumas sabiam bem também. Umas cantar, outra apresentar, então se deram muito bem na vida, né? E o que você fazia lá no Fantasia? Eu fazia o vocal na hora de cantar. Era eu e umas 2 amigas que fazíamos... a gente encorpava, né? Para poder sair direitinho, pra ficar bom, né? Então, a gente gravou o tema principal. E tudo que tinha de música era ali. E aí o Silvio, também por confiar em mim, me chamava. Eu ia sempre ao escritório dele para ajudar a escolher as músicas que ele gostava, né? Ele fazia umas relações das músicas antigas e tudo. Aí falava, essa aqui é legal, essa também canta um pedacinho aí. Então, ficava ali trocando figurinha. E assim foi. E como que ele é no dia a dia? Porque tem gente que fala, né? Poxa, ele é uma pessoa muito atenciosa, amorosa, mas ao mesmo tempo é um cara que muda muitas vezes de ideia, né? A gente vê isso muito com a programação, que ele mesmo gostava de mexer, põe no ar, tira do ar, agora coloca esse aqui em outro horário, né? Como que era
Era imprevisível, mas era legal? Como que era? É imprevisível, mas muito legal. Ele sabe tudo, na realidade, de TV, eu acho, né? Tá. Pelas coisas todas que eu... Inclusive, quando eu me casei, ele logo depois contratou o meu marido para ser um dos diretores de programa. Tá. E ele gostava muito, muito, muito também dele, que ele falou para mim, olha, seu marido é um dos melhores produtores que eu tenho. Porque se eu mandar ele fazer um clipe com Fuscão, eu nunca me esqueço disso, Fuscão preto, com a música Fuscão preto, ele vai fazer um clipe para mim com um Jaguar branco e todo mundo vai aceitar. Então ele era uma pessoa muito, mas muito, é um homem, um patrão excelente. Um patrão excelente. Como homem, pelo que eu vejo, pelo que eu assisti de tudo isso, exemplar. Né? Um marido exemplar, e um pai exemplar e tudo. Eu gosto muito dele, sou totalmente suspeita para falar. Mas é isso mesmo, é um cara muito legal. É claro que como um dono, né, de uma emissora, que, né, quando cresceu tudo, tinha que tomar atitudes, às vezes, que contrariavam a grande maioria. Mas era assim mesmo, não, tira do ar, não quero isso, não quero aquilo. Assim, ele comandava praticamente tudo, né? Não, tudo mesmo, né? A gente que veio de fora, e eu escrevi com os amigos um livro sobre o Chaves, sobre o seriado Chaves, né? Ah, que legal. E quando a gente estava fazendo a apuração e conversou com alguns diretores da época, eles mesmos disseram assim, ó, foi uma coisa que o Silvio escolheu, né? A gente era contra, a gente achava o programa fraco, feio e tudo mais, mas ele viu que tinha potencial e ele bancou, tipo, com a canetada dele, vamos colocar no ar, né? Então, de certa forma, é bom você ter um líder que conhece o que faz, né? Que é a televisão, e participa daquilo, não fica só isolado, pois né? Ele dava pitaco porque ele tinha conhecimento de tudo. E você vê quantos famosos não começaram no programa do Silvio Santos. Muita gente. Pô, você deve ter visto muita gente que começou lá e ainda não era famosa, né? Sim. Dá um exemplo de uns nomes aí que estouraram depois, que você lembra de ter conhecido ainda na juventude ali, bombou. Bem na mais juventude. Foram vários cantores. Na época que ele tinha o programa, bem antes de mim isso, era o programa dos galãs dançam e cantam aos domingos. Olha, esse... Você não sabe não. disso, né? Isso é bem antes. Bem antes era ainda na Organizações Vitor Costa. Olha. Na Rua das Palmeiras. Que é a Globo, né? Hoje em dia. Então tinha muita gente ali que ele que lançou, ele que levou para frente. Ele gostava de alguns, né? Gostava do Paulo Sérgio, do Antônio Marcos, toda essa turma toda começou junto com ele, né? Depois vieram as meninas que trabalhavam fazendo os programas e foram crescendo e se apresentando e viraram apresentadoras, outras repórteres, né? A própria Maísa. Isso é incrível, Nossa, eu vi aquela menina pequena, eu achava... E hoje é uma grande mulher, né? Nossa Senhora. Então, foi tudo ali. Foi lá que começou, não foi ele que lançou. Foi o Raul Gil, né? Mas ele deu depois a outra oportunidade, chamando ela para o programa, e essa menina cresceu. A própria Larissa Manoela também. Larissa Manoela, também cresceu ali. Teve tanta gente. E eu sou meio fraca de lembrar umas coisas. Ele ajudou muito a carreira do próprio Gugu, né? Poxa. Bom, fundamental. O Gugu foi assistente do meu pai. É mesmo? Quando ele começou a trabalhar. Então ele estava desde moleque também na TV. O Gugu começou, pra você ter uma ideia, o Gugu escreveu uma carta para o Silvio, falando que queria participar, se eu não me engano, era fazer alguma coisa com o que tinha lá, que era assistia filme, ele apresentava um filme, sessão, não sei das coisas. Enfim, o Silvio mandou chamar, conversou com ele, sei lá o que ele viu, ele já contratou e ele ficou ali.
começou bem lá embaixo mesmo. E foi subindo, 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 e depois virou aquele coisa, sucesso, né? Todo, né? Ele é o número 2 do Pois palco, é, né? pois Do é, SBT. pois é. E da TV, né, como um todo. Que interessante isso, hein? Foi. Não, primeiro já começa interessante que ele leu a carta, não tinha, entre aspas, não tinha obrigação nenhuma. Ele deve receber um monte de carta na época. Pode ver isso aí, qualquer biografia que tiver legal. De um de outro. Foi bem assim. Então, quer dizer, é um homem que acho que ele batia o olho e falava, aqui tem. É isso. Eu consigo tirar alguma coisa É o que daqui. chamam de toque de Midas, né? Exatamente. Do Silvio Santos. Então, por isso que eu o admiro muito, porque ele tem uma visão maravilhosa. E do Fantasia, você seguiu lá para mais algum outro programa? Como que foi lá o desenrolar? Depois eu fiz concurso de paródias, que era um programa apresentado pelo Marcelo Franco. Tá. Muito legal, que o público mandava a paródia e a gente tinha que cantar, mas representar também, como balé, mais ou menos o tema da música. Foi muito legal também. Acho que foi a última coisa que eu fiz lá, se eu não me engano. E agora vamos falar um pouquinho dos bastidores da música, porque eu acho que a música tem se transformado muito, né? Da época que você começou ali para hoje, por exemplo. Né? Então hoje, até com os recursos que a gente tem num pequeno estúdio como esse, hoje até com a inteligência artificial a gente consegue compor uma música, né? Dizer a ele quais acordes que a gente quer, em que tom Incrível, né? E isso é feito. Como quem começou na música enxerga essa passagem? A gente está deixando a música um pouco mais, entre aspas, robotizada e com menos coração? Com certeza. É verdade? Eu acho. Tá. Eu acho isso. O carinho e a sutileza, né, das músicas antigas, mesmo que a gente possa chamar de brega, eram muito mais presentes do que hoje, né? Eu acho que hoje está bem... Claro que tem uma faixa que é legal, porque são os instrumentais, né? Que eu acho que essa ajuda, né? É muito válida. Muito válida. Quando você trabalha para você montar alguma música para fazer fundo, para televisão, para rádio, tudo. Para essa sequência, eu acho que aí, essa parte da música feita desse novo jeito, eu acho que dá muito certo. Um jingle, por exemplo? Jingle. Dá muito certo, né? Porque facilita o trabalho de todo mundo. Agiliza e tal. Né? Antigamente, um jingle era escrito por maestro, tinha partituras, e aí tinha que gravar tudo, né? Então, você vê que hoje está bem agilizado. Agora, na parte cantada, eu acho que, primeiro, não tem muita música, né? Você ouve alguma coisa nova? Muito difícil. Dependendo de quem é a composição e quem canta também. Tem umas coisas gostosas. Mas, comparado à minha faixa, eu acho que está bem complicado. Para o pessoal que é jovem, até muito mais jovem do que eu, para eles terem uma ideia, quem que estava bombando na época lá que você começou na música? Cita alguns cantores aí, pra gente, de grandes nomes. Foi os grandes festivais, né? Então foi lançada Elis Regina, Chico Buarque, Gilberto Gil, a própria Rita Lee, né? Muita gente foi lançada aí. Eu era menina também, mas eu acompanhei tudo isso. Depois teve a fase da Jovem Guarda, então... Que foi sensacional todos também. os ídolos praticamente também, né, são dessa época. E aí vieram mais... veio acentuado a Bossa Nova, paralelo a isso, veio a Jovem Guarda, né? Então foram os grandes ídolos da gente. Né? Não só de vocês, né? Viraram ícones da música. Sim. Que eu acho difícil que se repita, né? A história, infelizmente. Com certeza. Assino embaixo. Mas acontece que tem muita gente que não sabe quem é fulano, quem é ciclano, não sabe. Que coisa, né? Não sabe. Eu mesmo outro dia estava conversando e alguém me perguntando também sobre a minha história e tal, e eu citei
A Maria Alcina? Uhum. Quem é Maria Alcina? Falei, hã? Você não conhece? Que ela canta uma música famosa, assim, hoje em dia canta isso. Nunca ouvi falar. Esse é o meu maior medo. Com o tempo, passando gerações, a gente perder essa memória. Né? Porque, inclusive, hoje, né? Acho que o palco representava muito, né? E dava muito essa magia. Exatamente. Hoje você pode... Que era o caminho natural. Você começava Sim, ao vivo e sim, gravava, né? Sim. Hoje você pode gravar um disco sem nunca ter subido num palco. Pois é. Um disco não, né? Porque não é mais disco, mas colocar as músicas no streaming. Pois é. Aí quantas pessoas não surgiram agora através do streaming, né? A maioria dessas que estão fazendo sucessaço aí, todas vieram da internet. Uhum. Né? Não tem mais. Não tem. Você tem algum programa legal na televisão, por exemplo, que seja musical? Que saudade que eu tinha disso. Que eu tenho disso, né? Tem muitos poucos, né? Uhum. Muito pouco. Graças a Deus ainda tem um ou outro. Uhum. Mas antigamente você brigava, você ficava virando e de cada canal um representou a pra sua canal. época, né? Exatamente. Teve a época dos festivais, depois quando ali no começo dos anos 80, aquele programa que era transmitido do Sesc, na Cultura, que apresentou todas as bandas de rock dos anos 80. Então, nossa, né? aquilo foi bárbaro. Foi bárbaro. E, enfim, tudo que fazia, né? A própria MTV ainda era muito legal, exatamente, né? Exatamente. Quantas pessoas, a gente foi perdendo. Né? Quantos MCs, como eles falam, não apareceram lá, né? Foi um tempo muito bacana. Graças a Deus eu vivi tudo isso, porque também, hoje em dia, não dá para fazer muita coisa. Eu cantei muito tempo também na noite de São Paulo. É isso que eu queria falar com você. E era uma noite diferente, né? Totalmente. Já peguei uma outra fase, já tinha tido uma fase muito boa. Tá. Mas eu ainda não estava lá. Quando eu entrei, ainda, graças a Deus, ainda tinha muitas casas. Eu cheguei a trabalhar numa noite em 5 casas. Indo cantar em casas diferentes. Saía de uma e ia para outra, saía da outra e ia para uma, entendeu? 5. Depois eu fiquei fixa numa casa só. Mas trabalhei praticamente uns 30 anos ali, na noite de São Paulo. E é onde exatamente a gente aprende muito. Onde que era? Era mais lá no centro que rolava essas casas? Não. Onde que era? Eu trabalhava na região dos Jardins. Jardins, tá. Eu fiz as grandes casas ali. Eu comecei, na realidade, cantando no Gallery. Gallery, sim. Né, que era a casa mais tradicional, super badalada de São Paulo. Fiquei um tempão lá. E ali foi onde eu comecei a aprender o que é dar o tom e sair cantando. Não tinha ensaio, não tinha nada. Sim. É mesmo? Nunca teve. Essa semana mesmo, eu e minha filha fizemos uma participação num show de um grande amigo nosso. Sim. Um cantor espetacular, que eu amo de paixão, que é o João Sabiá. Se puder ver alguma coisa do trabalho dele, você vai gostar. E o João nos convidou para cantar lá no show dele, em homenagem ao Dia das Mães. Então, eu e minha filha cantamos. E, sabe, é tão diferente tudo, mas é uma casa que ele trabalha, uma casa muito gostosa, que está levando música popular brasileira para todo mundo, que é o Blue Note. Blue Note, sim. Né? Então, eu falei para ele, olha, que bom, ele resgata, porque ele canta bossa nova e samba lanço, samba rock, essas coisas. Então, é uma delícia você estar assistindo aquilo, você estar vendo essa geração, né? Mas, por exemplo, ele não sabia, claro, ele é do Rio de Janeiro, ele não me conhecia, ele nunca tinha ouvido falar de mim, né? Mas o bacana é que tem algumas coisas que foram em frente para ainda perpetuar, né, música boa, né? E continuar aí nosso legado, porque é difícil. Hoje em dia você não tem mais lugar para trabalhar. Não. Né? Não tem, hoje em dia... Incrível isso, né? Impera muito só agora o sertanejo. Muito, né? As casas todas, a maioria... E é outro tipo de casa, né? Mais
Totalmente diferente. Ampla, né? Aquelas coisas Totalmente diferentes, aquela coisa mais intimista que esse tipo de música propõe, né? Pois é. O Gallery, por exemplo, era numa casa fina, né? Uhum. E bem frequentada, todo mundo muito bem vestido, sempre foi assim. Uhum. Depois eu trabalhei em várias outras casas. Trabalhei com 22 anos, eu fiquei numa casa chamada Passatempo, Tá. que era muito conhecida também. Tinha muitos shows de grandes nomes, Uhum. mas tinha a turminha que ficava de segunda a sábado trabalhando ali, Uhum. né? Fazendo música para o povo se divertir e para a maioria escutar. Então tem muitas histórias, sabe? Gente que se conheceu na noite e que, mas eu conheci fulano por causa da sua música, não sei Ouvindo o quê. você cantar, que muito legal. Muito, muito. Olha, eu agradeço a Deus todos os dias. Eu faria tudo de novo. Tá. Tudo, 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 tudo. Uhum. Porque foi muito bom. Foi muito bom. Eu aprendi muito, muito mesmo. Eu trabalhei também em conjuntos de formatura, né? De baile. Tá. E trabalhei com grandes orquestras, grandes maestros, graças a Deus. Maestro Osmar Milani. Trabalhei na televisão com ele, eu fazia o coral, também lá no SBT, Tá. na orquestra dele. E depois fui cantar com ele nos bailes. Que legal, hein? Privilégio, né? Nem fale. Ciro Pereira, quem mais? Maestros, nossa, um monte. As orquestras que faziam os bailes de São Paulo. Eu tive uma vivência muito boa dentro da música popular brasileira. Aprendi, não vou dizer tudo, porque a gente não sabe praticamente nada. Quanto mais você acha que você sabe de música, você não sabe nada, né? Verdade. Mas aprendi muita coisa. Tive muita vivência com os melhores músicos de São Paulo. Né? Então era isso. Aquela coisa, aquele entrosamento que eu estou imaginando aqui, fazendo na minha cabeça, uma imaginação que você olha assim, todo mundo sabe o que precisa fazer, né? Exatamente. Que delícia tocar assim. Nossa Senhora, nem fale. E voltando ali na conversa da segunda-feira, nós fomos cantar, a gente só deu o nome das músicas um dia antes para o João, que é o comandante da turma, ele deu para o pianista, né, dele, que é um excelente pianista também. E aí atacamos sem ensaio nenhum. A gente só combinou, eu e Ana, em casa, ó, você faz essa parte, eu faço essa, você faz isso, você faz aquilo. Pronto. Então, sem ensaio, sem nada. Sim. Né? A gente consegue ainda fazer algumas coisas boas assim. Ah, eu tenho certeza. É muito legal. Espero que vocês tenham gravado alguma coisa para eu ver depois. Ah, tem sim, Vamos tem ver. um pouquinho. Tem as amigas. Gravaram, né? As amigas gravaram bastante. E aproveitando esse gancho, Vera, como que foi ver a história se repetindo com a filha lá? Ela gostando de música, entrando nesse mundo. Como que você viu, observou tudo isso? Eu não esperava isso, sinceramente eu não esperava. Mas, de repente, assim, do nada mesmo, ela veio, mãe, eu vou cantar na escola. Vai ter não sei o quê, não sei se era um festival, se era uma festa, alguma coisa. E aí ela começou assim, se interessar e tal, e aí ela entrou para um conjunto de baile mesmo, né? De um excelente amigo que nós tínhamos. E começou a cantar ali, e dali foi só fazendo baile, que é a grande escola também, né? Cantar. Totalmente. Isso aí. Eu também fiz muito disso. É muito porque a gente falou, né? Até de repertório, de variedade de música, estilo. Exatamente, porque você tem que cantar de tudo um pouco, né? Conhecer de tudo um pouquinho. Então, aí ela começou a engatilhar, aí foi pro Fama, né? Ficou reconhecida nacionalmente, e foi chamada aqui, chamada ali, começou a fazer uma carreira independente, e graças a Deus hoje está aí no grande sucesso, mas assim, não é ainda super, hiper conhecida, mas todo mundo já sabe quem é Ana Lu. Claro. Isso é muito E você veio de pais que cantavam. Dá para perceber um pouquinho que a música é um pouco uma questão de genética, Vera? Eu acredito que sim. Né? Eu acredito nisso. Porque parece que vem um arzinho lá de dentro, assim, da pele. Vem no assim, sangue alguma coisa. E é uma delícia. Você vê, meu pai tem 99 anos praticamente. Eu achei incrível isso.
Ele adora cantar. Cantar é a vida dele. Cantar é a vida dele. Ele ama, ama. E ele acho que está cantando toda semana, porque ele está numa casa de repouso e toda semana tem música, né? Ele já pediu para eu levar toda a partitura dele, as letras e tudo, eu levei tudo já. Então, de vez em quando, às vezes fica meio borrado, não desce. Mas ele tá lá cantando também. Muito legal. Você vê, é da veia, né? E o pai dele, meu avô, também cantava. Olha aí. Também cantava. Eu não lembro, né, de nada. Mas meu avô também cantava. Essa foi também o caminho do meu pai, né? Que levou. Então, você vê que coisa. E nós éramos em 4 filhos. Eu e os 2 homens, os outros 2, somos em 2 mulheres e 2 homens. Os 2 homens, os 2 gostam de música, né? E o meu irmão caçula também foi cantar na noite, foi cantar nos bailes, foi cantar nos casamentos e tudo. Também viveu uma época bacana, mas infelizmente ele já faleceu. E o outro ainda continua, gosta de cantar, o outro mais gosta de cantar. Mas tem um sarau lá de um pessoal amigo, ele vai cantar toda vez que tem um sarau. Ele conhece tudo de música, sabe, compositor, tem uma discoteca na casa dele fenomenal. Se chegar mais um disquinho lá, a mulher dele põe ele para fora. Não cabe mais ninguém. Porque não cabe. Então é a família mesmo, né? Que gostoso isso. Também é bastante musical, graças a Deus. A filha dele também gosta de cantar, então também está se apresentando. Vai todo mundo se virando um pouco. E eles não são cantores oficiais, não vivem de música, né? É todo mundo afinadinho. Tudo certinho. Tudo certinho. As gostoso. únicas que vivem de música e da música sou eu e a Ana Luísa. Nós 2. Mas Ana Luísa, olha só, hein? Ana Luísa é quando você tá brava com ela, né? Muito bem. Agora, vamos conhecer um pouquinho pra gente se inspirar e depois ouvir. Me fala aí um disco que marcou a sua vida, que você ouviu muito, que você não tira da sua estante. Não, olha, Elis Regina. Elis Regina. Com certeza. Pelo menos, não vou dizer todos, mas quase todos. Eu escutava demais. Demais. Eu sempre tive muito, porque meu pai também tinha muito vinil em casa, inclusive os bolachões mesmo, os pesadões. Sim. E que era um pouquinho mais grosso para o pessoal entender aqui. Bem mais grosso, 33 rotações era, né? E então eu ouvia de tudo, mas assim, que eu gostava muito mesmo era Elis Regina. E ela deve ter influenciado uma pancada de Senhora. cantoras, para dizer todas que surgiram após ela, né? Depois dela veio em segundo lugar Roberto Carlos, porque eu sou apaixonada por ele. Nem tenho vergonha de falar, pode falar que eu sou brega, o que for, mas eu não sou, não. E você assistiu muito ele ao vivo? Chegou a assistir ele ao vivo? Muito, senhora, né? Eu vou quase todo ano. Até hoje? Até hoje. Que legal. Tenho bastante foto com ele, já desde sempre. Nossa, eu tive umas passagens loucas na vida de adolescente, que eu encontrava muito com o Roberto Carlos na rua. Por incrível que pareça. Era mais fácil encontrar os artistas antigamente, né? Menos gente, né? Eu tive algumas coincidências, né? Então eu tenho bastante recordação com ele. Tenho bastante mesmo. E da Elis era tudo aquilo, né? A gente assistia os festivais, assistia os programas bons, né? Fino da Bossa. E também depois com o Jair lá, também já ficou até mais atrativo, porque meu pai foi um grande incentivador e a pessoa que trouxe o Jair para a TV. Olha. Porque ele foi fazer o programa de calor. Sim, eu vi muito vídeo dele aqui, apresentações incríveis. Nossa, ele era demais, né? Eita, homem. Incrível. Bom, né? Super alegre. A gente até veio comentando sobre ele. Morava aqui pertinho. Pertinho. Eu vim várias vezes aí, com a minha mãe, com meu pai. A gente tem recordações lindas com ele. Dá demais.
Isso, você vê, a minha vida realmente é um presente de Deus. Isso eu afirmo para todos vocês. Eu não sou uma pessoa de luxo, não sou uma pessoa que enriqueceu com música, não, nada disso. Batalho, e batalho muito ainda hoje. Mas o presente que eu ganhei de Deus foi exatamente eu poder viver bem da música. Delícia. E cantar com os melhores músicos de São Paulo, com certeza eu trabalhei. Agora, para quem ouviu nossa entrevista aqui, vamos pensar no perfil de um jovem e falou, poxa, fiquei interessado, né, em conhecer mais da música. Quem que se indicaria, então? Por onde essa pessoa começa a ouvir? Seria pela Elis, pelo Roberto, mais alguém que se indicaria? Eu acho que vai dar uma pesquisadinha na história da Bossa Nova, né, onde começou mesmo a música popular brasileira, o que tem um pouquinho antes e o que veio depois. Aí vai seguindo, principalmente se você estiver interessado em ser músico, em ser cantor, em ser um compositor, né? Procura se informar sobre o que aconteceu lá atrás para que você tenha respaldo para a sua profissão. Isso é que eu acho que tem que... E escuta de tudo. Escuta Roberto, Elis, Chico, sei lá, tudo que tem por aí, tudo. É tudo muito bom, Djavan, sabe? Todos, vai nas extremidades e no centro, porque você vai aprender muita coisa. Muita coisa. Muita coisa que eu aprendi de música foi pegando esses vinis aí dos meus pais. Nossa, imagina. Os anos 60, 70 do Roberto Carlos, que eu acho discos muito bons. Pois é. Né? Eram orquestras que gravavam. Sim, arranjos maravilhosos. Eu até arrepiei aqui. Eu também estou arrepiada. Por quê? A orquestra, ela te dá uma verdade musical. Aquilo entra no seu ouvido com uma sutileza, uma coisa tão... eu sou também suspeita a falar, porque eu cantava com orquestras, Sim. né? Então, para mim, a primeira vez que eu fui, aquilo para mim era uma novidade, mas era uma coisa gostosa, eu poder ouvir cada naipe. Eu aprendi com um maestro amigo meu, um grande pianista da noite, Mário Edson, que já se foi também, e que gostava muito de mim, gostava muito da minha filha. Eu cantei muitos anos com ele no Barreto, e hoje em dia quem canta no Barreto é a Ana. Tá. Né? Ele acompanhou a geração. E ele falou assim para mim, aprende a escutar uma gravação esquecendo um pouco da voz. Desliga, presta atenção apenas na instrumentação. Nossa. É outro. Nossa, de caça de ouro essa daí. É outra coisa. Maravilha. E eu lembro que quando ele falou isso para mim, ele me deu um CD para escutar, que era o Sidney Magal, cantando os maiores sucessos internacionais, os famosos clássicos, né? Com a orquestra dos Estados Unidos. Olha. Você não sabe o que é isso. Vou procurar depois. É uma maravilha. E agora eu sei que o Magal vai lançar isso de novo. Que legal. E agora com a orquestra em São Paulo. Muito bom. Não sei nem se eu estou furando ele. Em primeira mão aqui no Ponto de Fala. Mas como eu sei disso... Vera, só tenho a te agradecer. Obrigado por compartilhar sua história aqui. Eu fico muito honrado de ter você estar aqui no nosso estúdio contando isso. Como eu disse, sou apaixonado por música. Acho que o estúdio aqui denuncia um pouquinho pelos instrumentos. Mas obrigado por ter feito parte dessa história que acho que muita gente que está ouvindo aí fez parte também, como eu disse, acompanhando a música na TV, acompanhando a música nas eras aí brilhantes de ouro do rádio. Então, obrigado. Desejo sucesso sempre para você. Muito obrigado. Para Ana Lu também. Obrigado. E que vocês sigam aí cantando e encantando as noites aqui de São Paulo. Se Deus quiser. A gente fica aí na luta, né? Torcendo para que hajam mais casas para a gente poder trabalhar, mais shows para a gente poder alegrar e fazer os romances acontecerem, né?
E te agradeço muito, obrigada por deixar eu contar um pouco da minha história. Olha os romances acontecerem, hein? Uma pessoa romântica, Vera Lúcia, né? É isso aí. Eu sou. E Vera, tem algum site que você quer deixar, rede social, para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho? Então, é assim, eu não sou muito chegada à internet, Não, então tá assim, eu certa. não tenho muito conteúdo, Tá. mas pode me seguir lá, meu Instagram é @VeraLúcia_cantora Beleza. e o Facebook é Vera Lúcia Cantora. Tá bom. A gente vai deixar na descrição aí também para vocês clicarem diretamente. Pode ir lá. Só tem uma pequena coincidência aí no Vera Lúcia Cantora, que existe uma outra. Ah, é? É uma cantora gospel Tá. do Paraná. Eu sou sempre obrigada a falar nela. Mas ela é bem mais nova do que eu, né? Apesar dela me pedir para trocar meu nome. Sério? Pediu? Pediu. Gente, começou com a sua história, ela foi pedir? Acho que ela não me conhecia. Meu pai amado. Então as pessoas vão procurar Vera Lúcia Cantora, Tá. sempre cai na Não. página dela, porque ela tem bastante conteúdo. Ela canta super bem, é Tá. super bonita, inclusive nova. O que ela tem de idade, eu tenho de carreira. Entendi. Né? Então eu falei para ela, não vamos mexer com isso não, você fica na sua, eu fico na minha, e estamos quites, porque eu não sou a pessoa mais famosa do Brasil para atrapalhar a sua carreira. Mas também não aparecia agora, né? Pois é. Então, mas esse é meu nome e vou continuar com ele. Entendi. Então, quando você for procurar, olha bem no rostinho da veinha aqui, ó. Tá? Porque sou eu, essa. Amei, Vera. Muito obrigado. Obrigada. E um viu? dia a gente tem que fazer um Qual é a Música aqui. A Patrícia vai Vamos agilizar fazer? pra gente. Vamos fazer? Trazer você, não, a gente vai fazer um Qual é a Música ao vivo. Fica a valeu, proposta aí. sim. Vamos lá, eu topo. Então tá bom. Obrigado a você também que acompanhou esse papo deliciosíssimo aqui. Tô aqui arrepiado até agora, de tanto que a gente falou de música, de artista, de tudo isso que a gente gosta aqui no Ponto de Fala. Então não se esqueça, traz mais gente aqui pro nosso canal, se inscreva, acione o sininho na rede social, espalha geral, deixe o seu like, seu comentário. Assim mais gente assiste os nossos episódios, todas as terças e quintas, às 18 horas. Eu sou Fernando Tuller, esse foi mais um Ponto de Fala, a gente se vê no próximo. Até lá.